Aqui na NTV, a partir de agora, a gente traz uma repercussão das eleições 2022 em Patos de Minas, na região, em Minas Gerais e também no Brasil e exterior. Gui Boaventura, bom dia. Bom dia. A movimentação atípica que nós tivemos aqui na nossa região, né, com algumas curiosidades, inclusive, o Alto Paranaíba só teve mulheres. Pois é, a gente traz todo esse bastidor, toda a análise, a partir de agora no 30 Minutos. Bom, o TSE havia prometido que o resultado, a totalização dos votos seria conhecida ainda no domingo, mas aconteceu posteriormente, já era madrugada de segunda-feira, quando essa totalização foi fornecida aos eleitores para conhecimento dos eleitos deputados federais, estaduais, senadores, e a lista segue. Gui Boaventura, em Patos de Minas, a gente teve uma totalização em um tempo hábil. De fato, por volta ali de 9h30, a gente já tinha 100% das urnas apuradas, as sessões apuradas, mas a gente só pôde conhecer os deputados federais por Minas Gerais, os deputados estaduais por Minas Gerais, porque algumas cidades a gente teve atraso na entrega das mídias para abastecimento dos cartórios e para que esse enviasse os dados ao TSE para que publicasse, então, os eleitos pelos estados ou para ocupar uma cadeira como deputado federal. Então, no Brasil, nós não fechamos os 100% das urnas ainda, né? Hoje nós temos 99,99% das urnas apuradas no Brasil. Isso é porque tem algumas urnas que tem que passar por recontagem, tem que passar por verificação, as urnas que foram para recontagem. Nós ainda não temos essa totalização, o que não muda nada em relação ao resultado. Porque a gente já tem a contagem. Por mais que o TSE tenha atrasado essa entrega de resultado, foi possível fazer contas, principalmente no sistema proporcional, que aí não é por voto simples, não é quem tem mais votos que ganha, mas a gente já sabia quantas cadeiras cada partido poderia fazer, e aí sim foi possível a gente puxar uma conta e ter aí o entendimento dos eleitos e o conhecimento de quais foram as pessoas escolhidas para serem reconduzidas ou aqueles novatos que chegaram para assumir o poder como deputado federal, como deputado estadual e até mesmo senador, governador. E então a gente traz essa lista. Ontem nós fechamos a transmissão aqui da NTV próximo de 11 horas da noite e ainda não tínhamos essa lista oficial do TSE, mas a gente tem a partir de agora. Essa regra da proporcionalidade, ela é uma regra bastante complicada, né? Não é fácil de se fazer principalmente agora com a nova lei da eleição proporcional. Existem alguns detalhezinhos que complicam um pouco a conta que se faz. Então por isso é que demora um pouquinho mais, mas tempo recorde. Hoje é segunda-feira, nós estamos com a eleição no Brasil toda apurada, né? Praticamente sim, Gui Boaventura. Então vamos falar quais são os deputados federais eleitos por Minas Gerais que vão representar o estado no Congresso? Vamos lá. E a gente começa aqui a verificar de onde são esses deputados, né? Quais as cidades que foram beneficiadas com um número maior de eleitos. E aqui na nossa região nós começamos a ficar com inveja de algumas cidades, né? Patrocínio, 2 deputados, um federal e com um colégio eleitoral muito menor do que o nosso, 2 deputados ou 2 deputadas, né? Uma federal e a outra estadual. Uberlândia continua com essa liderança absoluta, fazendo a política certa, do jeito que toda cidade sonha, né? Com 4 deputados estaduais e 3 deputados federais. São 7 deputados brigando por uma cidade, não tem jeito de não ter progresso, né, Luzia? Exatamente, Gui, mas a gente tem a esperança e até mesmo a confiança de que esses deputados trabalhem por Minas Gerais. E aí você precisa de um executivo municipal forte também, cobrando dessas autoridades benefícios para uma sociedade inteira. Vamos a essa lista? Pronto para falar comigo quais são os 53 deputados federais eleitos
por Minas Gerais. Primeiro a gente tem um fenômeno que é o Nicolas Ferreira, o deputado federal mais votado em todo o país. Da história do país, né? Esse Nicolas é um fenômeno absoluto, né? E sendo o mais votado da história de Minas Gerais. Mais um fenômeno aí das redes sociais. Na sequência a gente tem o André Janones. O André Janones perdeu muito voto, né, Ludmila? Da eleição passada para essa. Perdão. Ele perdeu muito voto, mas conseguiu uma eleição expressiva. Está em segundo lugar aí, continuou sendo muito bem votado. E aí vai ter uma representatividade muito grande na Câmara dos Deputados. A Duda Salabert, que é a primeira trans eleita por Minas Gerais, deputada federal agora. O Reginaldo Lopes, do PT, o Rogério Correia, do PT. Do PSDB a gente tem Diego Andrade eleito também, Fred Costa, do Patriota. O Zé Vitor, que foi o candidato apoiado pelo prefeito municipal de Patos de Minas, que muito teve bem uma votação votado no estado, expressiva, né? Também na nossa região. Muito bem votado aí o Zé Vitor. Misael Varela, do PSD, eleito. Rafael Simões, União. Pinheirinho, do PP. A gente tem Paulo Guedes, do PT. Odair Cunha, também do PT. Do PROS, o Wellington Prado. Gilberto Abramo, do Republicanos. Ercílio Diniz, do MDB. Rodrigo de Castro, da União. Emidinho Madeira, do PL. Do Avante, Grace Elias, que é da região, a gente estava comentando agora. A Grace Elias daqui da nossa região, de Patrocínio. Reconduzida para mais 4 anos como deputada federal. Luiz Tibek, o colégio eleitoral dele é Belo Horizonte, né? Também uma eleição já esperada pela sua militância, pelo que ele já fez também, como político. Paulo Abiakel, do PSDB. Newton Cardoso Júnior, que também tem trabalhado forte nas regiões do Alto Paranaíba e Noroeste. Ele tem um histórico aqui nessa região de Patos, nessa linha aqui da 354, né? Patos, Carmo do Paranaíba, Rio Paranaíba, mas Arapuá. Mas não teve uma votação expressiva em Patos de Minas. Não teve em Patos, Teve uma votação importante no Carmo, muitos votos também na Lagoa Formosa, mas em Patos de Minas, do que era esperado, ele não conseguiu converter muitos votos, não. Tem uma explicação? Não. Não entendi a sua pergunta. Tem alguma explicação por que ele não conseguiu? Não tem. Eu acho que ele é daqueles que chegaram muito na véspera da eleição. E a questão é o seguinte, Patos é um colégio eleitoral que tem essa tipicidade, né? Você não pode imaginar que você vem na cidade 1, 2, 3 vezes e que você vai ter uma votação expressiva nessa cidade. É preciso ter um trabalho político realizado. Mesmo com obras importantes? Mesmo com obras importantes. Você acha que as pessoas não ficaram sabendo? Acho que isso não foi trabalho para ele... de pedir voto mesmo. Faltou o trabalho político. Faltou o trabalho político dele, da sua equipe aqui na nossa cidade. Não adianta você trazer uma verba e não saber colher os louros dessa atitude, dessa ação. Colher isso politicamente falando. Não é só dar publicidade, não é só fazer propaganda. É colher politicamente, colher os louros politicamente dessa verba política. Lembrando que deputados federais são 53. Então vamos seguir com a lista aqui, Gui Boaventura. Euclides Peterson, do PSC, também foi eleito. Do PSOL, a gente tem uma indígena, que é a Célia Chacriabá, que é uma novidade aí também. O Bruno Farias, do Avante. Stefano Aguiar, do PSD. Dimas Fabiano, do PP. Domingos Sávio, do PL. Do Patriota, o Pedro Ayara. Do PT, Patrus Ananis, que já tem uma tradição política forte também, conseguiu essa recondução. O Zé Silva, do Solidariedade. Do Triângulo, do Pontal do Triângulo Mineiro também, um deputado que se apresenta em vários municípios do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba, faz um bom trabalho aí, o Zé Silva.
O padre João do PT, Aécio Neves do PSDB, te chama a atenção para essa recondução do Aécio? Olha, chama a atenção pelo seguinte, é um político que deveria ser de muito peso, e eu não sei porque o trabalho dele, depois daqueles problemas que ele teve com a Lava Jato, com todas aquelas acusações, ele ficou meio sabático, né? Meio recolhido politicamente falando. E ele tem o seu colégio eleitoral que leva ele para a Câmara dos Deputados com muita tranquilidade. Mas não tem mais uma votação expressiva com peso político no estado de Minas Gerais, o Aécio. Sigamos aqui, Dr. Frederico pelo Patriota, eleito também para a Câmara Federal, Miguel Ângelo do PT, Maurício do Vôlei do PL, uma personalidade, aí um famoso que conseguiu um cargo, o delegado Marcelo Freitas do União, Leonardo Monteiro do PT, a Ana Paula Junqueira Leão pelo PP. Essa aí é um destaque, né? Porque é a esposa do Adelmo. É mais uma mulher de prefeito que vai eleita com o apoio do marido, né? Se bem que ela tem voto não só no Triângulo Mineiro, ela tem voto na região dela, porque ela é do sul de Minas, e ela teve votos ali também, quase 80 mil votos, aí foi bem votada. Também. Aquela questão da dificuldade do eleitor, às vezes, eleger um casal, mas a gente percebeu também em Uberlândia que não teve essa dificuldade em aceitação de um nome gente tá vendo que apoiado pelo marido. A coisa acontece com muita similaridade, né? Nesse ano está acontecendo assim, nessa eleição. A gente tem do Podemos o Igor Timo, eleito também, a Ana Pimentel do PT, Dr. Mário Heringer pelo PDT, Lafayette Andrada pelo Republicanos, Luiz Fernando do PSD, Nelly Aquino do Podemos, Samuel Viana do PL, Júnior Amaral do PL, delegada Ione Barbosa do Avante, Lincoln Portela do PL, Rosângela Reis também eleita pelo PL, Marcelo Álvaro Antônio também do PL, e terminamos a lista por aqui dos deputados federais eleitos por Minas Gerais, Gui Boaventura. Olha, há que se destacar nisso aí os dois irmãos, né? Que continuam sendo aí, tendo uma fórmula mirabulosa para não perder uma eleição, os irmãos Prados, né? O Wellington e o Elismar. Trocaram mais uma vez. O Wellington agora foi para federal e o Elismar Prado para estadual. E os dois foram eleitos. Importante dizer, Gui Boaventura, que apenas 15 dos 53 deputados federais eleitos por Minas Gerais são novatos em relação às eleições de 2018. Então, o que a gente pode afirmar que é o índice de renovação na Câmara Federal ficou em 28%, menos de 30%. Perdeu o ritmo, aquela fala de renovação, quando a gente percebe essas questões aqui, esses números já divulgados pelo TSE. E aí a gente falou alguns números, alguns nomes que despontam nesse cenário, o bolsonarista Nicolas Ferreira, que apareceu na política agora em 2020 com 26 anos, ele é vereador por Belo Horizonte, fez uma campanha de dar gosto no sentido de angariar tantos votos por Minas Gerais, e olha que ele não fez corpo a corpo, hein, Gui? Olha que ele não conseguiu. Ele só na internet, só na rede. No poder da voz, da narrativa, de posicionamento, ele conseguiu aí arrastar muitos votos. A gente falou da Duda Salabert, que é a primeira deputada federal trans por Minas. A gente tem aí um bombeiro militar que atuou nas tragédias de Brumadinho e Mariana, que é o bombeiro militar, o Pedro Auara. E a gente teve uma indígena também, que é a Célia, que a gente estava comentando aqui há pouco, e algumas questões que a gente também falou do Aécio Neves, do próprio Abiaco, que são figuras tradicionais na política que foram reconduzidos. A política tem dessas coisas, né? Normalmente tem você levanta muita poeira num determinado momento, que é o momento da mudança, depois tudo vai se acalmando e tudo vai se assentando e as coisas continuam dentro de uma normalidade, porque ninguém aguenta viver também só de furacão, né? de tufão passando por aí. A política também é assim, ela tem uma normalidade.
tem uma aceitação por parte do eleitor. Ele faz diversas mudanças numa determinada eleição e depois vem um tempo mais de calmaria. Eu acho que nós estamos chegando nesse tempo de calmaria, porque nós tivemos um turbilhão de mudanças aí nas últimas duas eleições gerais, né, nas duas eleições nacionais. Nós tivemos aí um turbilhão de mudanças, tanto na Casa Legislativa, tanto no Congresso quanto no governo federal, coisas que vieram acontecendo. E agora as coisas vão se acalmando. A tendência é essa mesmo, é se acalmar e cair dentro de uma normalidade, porque senão o eleitor também não aguenta tanta turbulência assim, né? Agora a gente vai e nem o povo que é administrado por esse pessoal. Nós vamos para o intervalo. Na volta a gente fala da lista dos deputados estaduais eleitos. Então, um minutinho só, continue aqui conosco na NTV, no 30 Minutos. A gente volta na sequência. Vamos então analisar a lista dos deputados estaduais eleitos em Minas Gerais. Vamos ver aqui quais são os candidatos, as candidatas eleitos também pela região. Vamos lá, a gente tem o Bruno Engler, que teve uma votação expressiva no estado, trabalhou muito bem a campanha, o Bruno Engler, que disputou uma vaga para governador nas eleições de 2020. Pois é, ele já vem fazendo esse trabalho. Nas eleições anteriores. Ele já também vem como prefeito de Belo Horizonte, 2018. 2020 em Belo Horizonte, ele também disputou. Ele está presente aí, né? E vai por insistência e consegue uma votação boa dessa aí. Seguindo aqui, a Beatriz Cerqueira, reconduzida ao cargo, ela que é uma postulante muito ativa na educação do PT. O Cássio Soares, do PSD, o Antônio Carlos Arantes, do PL, Mauro Henrique Tramonte, do Republicanos. O Mauro é apresentador de televisão em Belo Horizonte, né? Então, e tem uma penetração boa também na sua terra, que é no sul de Minas. O Arlen Santiago, do Avante, Noraldino Júnior, do PSC, o Leandro Andrade Genaro, do PSD, Fábio José de Oliveira, do Avante, Luiz Tadeu, o Tadeuzinho, do MDB, que fez 2 cadeiras na Assembleia, 3 cadeiras na Assembleia. 3 cadeiras, No MDB fez 2 cadeiras como deputado federal. Seguindo, a gente tem o Tito Torres. Vamos seguir mais, Gustavo da Cunha, do PMN, Ulisses Gomes de Oliveira Neto, do PT, Eduardo Henrique Azevedo, que é do PSU, ele que foi apoiado pelo Cleitinho. Foi bem apoiado, né? O Cleitinho que puxou de voto foi brincadeira. Ele sendo candidato para Senado foi um fenômeno, né? Sentei aqui para ficar mais fácil de fazer essa leitura junto com vocês que nos acompanham aí. Vamos seguir nossa lista. O Cristiano Tadeu da Silveira, do PT, também eleito por Minas Gerais. Seguindo, Gilberto Wagner, do PSD. O Neilando Alves Pimenta, do PSB. Jean Marque, do PT, eleito. Cristiano Augusto Xavier Ferreira, do PSD. Elismar Fernandes Prado, do PROS, o Carlos Henrique Alves da Silva, do Republicanos, a Ione Pereira, da União, Mário Henrique da Silva, que é o Caixa, pelo PV. Achou a votação dele expressiva aqui, 76.360? Eu esperava mais. Ele mantém mais ou menos essa média, né? Diminuiu em relação à passada, mas ele manteve a média que ele sempre teve de votação na Assembleia. Sigamos Raul José de Belém, do Cidadania, Washington Fernandes Rodrigues, do PL, João Lúcio Magalhães Bifano, do MDB. Um destaque aí que você passou, o Raul Belém, que por Araguari, que também foi eleito político tradicional, já foi prefeito lá da cidade de Aguaré, então um pouco antes aí do Sargento Rodrigues, que você passou. Ele, filho do Raul Belém, né? Tradicional político, histórico político em Minas Gerais, e ele seguindo muito bem aí a carreira do pai,
conseguindo ser eleito aí deputado estadual. O Dorgal Lafayette, pelo Patriota, eleito para a Assembleia Legislativa de Minas Gerais. José Guilherme Ferreira Filho, pelo Progressistas. O Nassib Duarte, do PSD. João Bosco, pelo Cidadania. Esse de Araxá. Esse é de Araxá. O João Bosco é de Araxá. É o homem eleito para a Assembleia no Alto Paranaíba. O único homem que foi eleito do Alto Paranaíba, de cidade do Alto Paranaíba, com colégio eleitoral no Alto Paranaíba, foi o Bosco. Pelo Patriota, Paulo Valdir Ferreira. Enis Damascena, pelo PMN. O Marcos Joseraldo Lemos, pelo PT. Leonídio Bolsas, que é do PSDB, de Uberlândia. De Uberlândia, é. Lohana Souza França, do PV. Wilson Roberto Batista, do PSD. A Marlene Alves de Souza, do PT. Sandro Lúcio Fonseca, do PL. Tiago Felipe, do PDT. Eleito também Jefferson Douglas, do PSD. João Vitor Xavier Faustino, do Cidadania. Roberto Cupolilo, do PT. Charles dos Santos, do Republicanos. Arnaldo Júnior Silva, União Brasil. Arnaldo Silva, também de Uberlândia. Fez uma dobradinha com a Ana Paula, a mulher, a esposa do Odelmo. Fizeram uma dobradinha e se deram muito bem, os dois. Né? Tanto ela quanto ele, foi uma votação muito boa. Alencar Magalhães da Silveira Júnior, do PDT. Rafael Martins de Souza, do PSD. A Ludmila Falcão, pelo Podemos, que teve no total 59.381 votos e foi uma grata surpresa pela expressiva votação que obteve. Votação que credencia a Ludmila, né, a ser uma excepcional representante de Patos e dessa região onde ela foi votada, né? Chegar em Belo Horizonte com essa votação aí para deputado estadual é credencial. E já chega com o apoio do governador do estado, tem o marido Luiz Eduardo Falcão também atuando aí no protagonismo dela. É verdade, ela tem campanha. tudo para chegar lá, apesar de ser marinheira de primeira viagem, né? Mas tem tudo para chegar lá com uma estrada pavimentada para fazer um bom mandato. Tem projeto, tem proposta e a gente vai acompanhar sim. Inclusive a Ludmila deve falar com a imprensa hoje à tarde e a gente traz da repercussão da fala dela também para todos que acompanham a NTV. A Sheila Aparecida, do PL, foi eleita também. Rubens Gonçalves de Brito, do Avante. Roberto Dias de Andrade, do Patriota. O Vitório Filho Ribeiro, do Progressistas. Cristiano Caporeso, do PL. O Maurício Lemes de Carvalho, do Novo. O José Laviola, também do Novo, eleito para a Assembleia Legislativa de Minas Gerais. André de Jesus Silva, do PT. O Macaé Maria Evaristo dos Santos, do PT. Luiz Antônio da Silva, do PT. Cleiton de Oliveira, do PV. Alberto Pinto Coelho Neto, que é do PV, Tradição Política, também. Betinho Pinto. Reconduzido. Wendel Cristiano, do Solidariedade. A Nayara Rocha Perdigão Lara, do Progressistas. Do PCB, José Célio de Alvarenga. Isabela Gonçalves Miranda, do PSL. A gente tem eleito também Ricardo Augusto da Costa, do PSOL. A gente tem eleito também o Ricardo, do PT. Gustavo de Vasconcelos Moreira, do PL. O Elton Pimentel, do PT. A Maria Clara Marra, de Patrocínio, pelo Democratas. Filha do Dairo Marra, né? Filha do prefeito de Patrocínio. Aliás, Democracia Cristã é o partido da Marra. A Alessandra Diniz Portela Silveira, do PL. Johannes Constantinos, do PMN. O Oscar Lisandro Teixeira, do Progressistas, também eleito. Carlos Henrique Coelho de Campos, do PL. Adriano de Almeida Alvarenga, do Progressistas. Chiara Teixeira Biondini, do Progressistas também. Lucas Lasmar, da Rede Sustentabilidade, que também elegeu Ana Paula Siqueira. Outra mulher eleita, Marli Ferreira da Silva, pelo PSC. Rodrigo Aparecido Lopes, pela União Brasil.
E aí a gente tem a sequência de suplentes, o Gui Boaventura. O doutor Eli, que era uma pessoa da qual apontavam que poderia ser reconduzido para o 8º mandato, está aí como suplente. Você acha que ele pode ocupar uma vaga, já que o governo Romeu Zema vai fazer aí uma reestruturação? Provavelmente alguns dos deputados serão chamados para compor esse primeiro escalão, mas você acha que chega lá no nome do doutor Eli? Olha, ele está... É o 10º suplente. Ele é o primeiro, deve ser o primeiro, ele é o primeiro suplente do partido dele, né, do PV. Então, ele pode sim. Agora, vai depender do acerto do PV com o governador. O PV sempre se posicionou na Assembleia com um certo antagonismo com o governador Romeu Zema. Então, faltou esse relacionamento mais próximo. Não rezaram na mesma cartilha nesse primeiro mandato aí do governador Romeu Zema. Agora, político tem isso, né? Ir lá buscar o contrário, trazer o partido para dentro do governo. E o Zema pode, muito bem, se tiver essa habilidade, trazer o PV para dentro do seu partido. Né? E, por consequência, o doutor Eli assume a sua cadeira lá. Coisa que hoje, no atual retrato, na radiografia que nós temos da política entre a Assembleia e o governador, difícil de acontecer. Gui, a gente sabe que tem bem menos mulheres que homens na Assembleia Legislativa em Minas Gerais, mas teve uma ocupação maior se comparada ao último pleito eleitoral. O crescimento de mulheres, de cadeiras ocupadas por mulheres, será de 50% em 2022. Vamos ver quais foram isoladamente as mulheres eleitas, então? Vamos lá. Olha só, a gente tem a Beatriz Cerqueira, aí do PT, a Ione da União Brasil, a Lohane do PV, Leninha pelo PT, a Ludmila Falcão pelo Podemos, a delegada Sheila pelo PL, Andréa de Jesus pelo PT, Macaé Evaristo pelo PT, Nayara Rocha pelo PP, Bela Gonçalves do PSOL, a Maria Clara Marra do DC, Democrata Cristão, a Lê Portela do PL, a Chiara Biondini pelo PP e a Ana Paula Siqueira da Rede e, para fechar, Marli Ribeiro do PSC. A representatividade feminina crescendo, mas ainda em um ritmo muito lento do que até o esperado pela própria bancada feminina. Eu acho que melhorou muito a participação feminina na política, e o que tem que melhorar é isso, né? A gente tem que esperar que a ocupação de uma cadeira é resultado da participação feminina na política. Nós ainda temos uma certa resistência, e aqui, vendo dos dois lados, você acompanha muito bem também isso, a resistência às vezes da própria mulher de participar, né? E a resistência dos partidos, que são muito masculinos, né? São muito conservadores nesse sentido. Então é preciso ter essa abertura dos dois lados. Quando nós temos aí mulheres de sucesso, por exemplo, aqui na nossa região, pode esperar, Ludmila, que nós vamos ter uma participação muito maior das mulheres na política a partir de agora, com esses exemplos que nós temos aí. A Grace Elias, a Maria Clara Marra lá em Patrocínio, né? A Ludmila Falcão aqui em Patos de Minas, a Marli lá em Paracatu, a Ana Paula, a Dandara e a Ana Paula em Uberlândia, são duas mulheres que estão sendo expoentes na política lá em Uberlândia, tudo aqui na nossa região. Então a nossa região, o Triângulo e o Alto Paranaíba, estão colaborando muito para isso. E esses exemplos dessas mulheres participando, fazendo sucesso na política, isso desperta nas outras mulheres o seguinte: olha, eu também posso. Né? É um campo muito fechado, mas essas aí já furaram a bolha, então está na hora de entrar e está na hora da mulher participar mesmo. A mulher tem muita sensibilidade, a mulher dá menos trabalho nessas questões aí que o homem já está, né? Questão de corrupção, de coisa. É importante para haver um equilíbrio, novos pensamentos, para agregar.
Acho que o importante é isso, pessoas diferentes, de diferentes ordens, ocupando, trazendo demandas dos mais diversos setores, seja homem, seja mulher, mas é importante a mulher ter a sua representatividade, estar engajada para discutir política, que sabe muito bem assim como se bem que essa questão da representatividade, eu questiono muito isso na política, porque se fosse assim, a gente teria vários segmentos muito fortes na política. Por exemplo, se mulher votar em mulher, os homens estão perdidos. As mulheres são muito mais em número na população no Brasil. E se elas falam, vamos votar só em mulher, o homem vai ficar de fora da política. Não vai votar. Outros segmentos, como caminhoneiro, como jogador de futebol, seja lá quem for, os segmentos ainda não estão convencidos a votar naqueles segmentos, ou isso também não pode acontecer, porque tem que ter essa pluralidade mesmo, né? Acho que a mulher está se elegendo com o voto da mulher, com o voto do homem, com o voto seja lá de quem for, ela está rompendo essa bolha e está ocupando o seu espaço aí na política, não só na Assembleia, mas também no... Lamenta-se muito, nós só temos 4 senadoras, vamos eleger só 4 senadores. A mulher está chegando, E elas, com seus desempenhos, como foram as passagens das mulheres nessa CPI lá do Senado, CPI da vacina lá, as mulheres tiveram uma participação brilhante. Isso faz com que a mulher seja seduzida a participar e faz com que o sistema absorva essa competência que a mulher tem aí, que precisa estar presente também na política. Muito bem, o tempo está correndo, mas a gente volta na sequência aqui com 30 minutos para fechar também a minha participação junto com o Gui Boaventura. A gente vai falar da preferência do eleitorado de Patos de Minas para todos os 5 cargos. E a gente vai falar também, Gui, da participação dos patenses que colocaram seus nomes à disposição para uma vaga como deputado federal e também estadual. A gente volta já já com mais informações para você. De volta com o 30 Minutos e a gente mostra agora, Gui Boaventura, como é que foi a escolha dos patenses para os candidatos, as 5 vagas disputadas no pleito nas eleições gerais de 2022. Vamos ver então a preferência dos eleitores que moram em Patos de Minas. Em Patos de Minas, para presidente da República, 56,77% dos eleitores escolheram Jair Bolsonaro. Lula recebeu 34,45% dos votos no município. Tebet, 5,06%. Ciro, 2,45%. E o restante dos candidatos pontuou menos que 1%. Para governador, a maioria dos moradores de Patos de Minas escolheu Romeu Zema, que teve a preferência de 68,89% do eleitorado. Calil teve 22,55% dos votos. Carlos Viana, 7,38%. O restante teve menos de 1% dos votos. O senador mais votado em Patos de Minas foi Cleitinho. Ele recebeu 49,44% dos votos. Marcelo Aro ficou em segundo, com 25,91%. E, na sequência, Alexandre Silveira, com 22,24%. O restante dos candidatos teve menos que 1% da preferência dos eleitores. Para deputado federal, os 3 candidatos mais votados em Patos de Minas foram: primeiro, José Eustáquio Rodrigues Alves, com 17.807 votos. Segundo, José Eustáquio Faria Júnior, com 15.458. E o terceiro mais votado no município foi Zé Vitor, com 8.389 votos. Para deputado estadual, os 3 candidatos mais votados em Patos de Minas foram: Ludmila Falcão, com 41.707. Doutor Eli, com 12.947, e o terceiro que mais recebeu votos na cidade foi Isaías Martins, com 3.532. A gente vê aí o comportamento do patense nas urnas, como é que foi a eleição isolada com os números de Patos de Minas. Gui Boaventura, para a gente finalizar o 30 Minutos, para você seguir com mais análises também no programa,
Gui Boaventura, nós tivemos aí 14 postulantes, candidatas a uma vaga na Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Nós tivemos 4 candidatos por Patos de Minas postulando uma vaga na Câmara dos Deputados em Brasília. Como é que você analisa essa participação desses nomes no cenário estadual, no cenário nacional, na disputa por votos? E eu queria que você também fizesse uma análise, porque a gente percebe que muitos nomes aqui foram mais nomes figurativos para cumprimento de legenda, para angariar o fundo eleitoral, para cumprir com o número de mulheres na legenda. Como é que você analisa isso? É preciso reestruturar, é preciso rever? Olha, Patos de Minas é um colégio eleitoral que precisa ser respeitado dentro do cenário político de Minas Gerais. Nós temos uma liderança esquecida, de fato, e temos uma liderança em números. Nós somos o maior colégio eleitoral do Alto Paranaíba. Precisa ser tratado dessa maneira. Agora, precisa ser tratado dessa maneira principalmente por nós patenses, pela política em Patos, pela liderança política de Patos de Minas. Esse movimento pró-Patos que aconteceu durante a eleição é um movimento que teve o seu resultado, porque foi muito discutido, é um assunto que foi colocado na mesa, mas nesse momento ele foi só um movimento político contra um outro movimento político que foi gerado pelo prefeito, trazendo um candidato de fora e apoiando um candidato de fora pleiteando aí a cadeira na Câmara dos Deputados. Então, foi tão somente isso. Esse movimento pró-Patos, ele precisa seguir a partir de agora, pensando na política, na liderança política, na recuperação da liderança regional que Patos de Minas sempre teve. Nós já tivemos uma época, na época da Constituinte, por exemplo, de 88, nós tivemos aí um deputado federal, foi o José Mendonça de Moraes, tivemos 3 deputados estaduais, doutor Eli, Bernardo Rubinger e o Elmírio, me parece. Então, nós já tivemos essa estrutura política que Patos não consegue sozinho, não conseguiu naquela época sozinho e não consegue hoje sozinho. É preciso exercer essa liderança regional para ter essa plataforma estendida para a gente conseguir beneficiar Patos e usar disso para beneficiar também a região do Alto Paranaíba. Mas a grande pergunta é, todos esses nomes, essa representatividade para o Alto Paranaíba e Noroeste, com nomes de Patos de Minas na esfera estadual e estadual, nessa época, foram de fato eficientes para promover o desempenho e o desenvolvimento especificamente de Patos de Minas? Ou a gente tem tido uma amostragem mesmo com candidatos de fora que trabalham pelo município? É o caso do Zé Vitor, é o caso da Grace Elisa, é o caso do Newton Cardoso Júnior, que são pessoas de outros municípios e também têm promovido políticas e instrumentado o executivo a operacionalizar isso tudo. Como é que você analisa isso? É de fato preciso de nomes ou é preciso de fortalecer o nome do município junto a esses políticos que também olham pela região? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Uma coisa é você fazer renascer essa liderança para valorizar, fazer nascer liderança em Patos de Minas, porque hoje nós estamos apagados nesse sentido, as lideranças regionais. Está aparecendo aí agora a Ludmila Falcão, com o prefeito Falcão, que tem abraçado essa condição aqui no Alto Paranaíba, e o doutor Eli, que está em final de carreira, já está com mais de 80 anos e tudo isso. A gente sabe que isso tem um tempo de validade. Agora, em relação aos de fora que nós estamos aproveitando, na falta de tu, vai tu mesmo. Não tem aqui, vai ficar sem, tem que buscar o apoio. Se vem alguém trazer alguma coisa, abraça e abre o espaço para ele ocupar isso aqui no nosso colégio eleitoral, porque nós não estamos sendo eficientes do outro lado para naturalmente sobrepor isso. Então nós temos que entender esse cenário político.
Ah, porque veio o deputado de fora. Que venha o deputado de fora. Nós não temos nenhum aqui, nós não temos nenhum deputado federal aqui, não vamos trabalhar com gente de fora nesse pleito, vamos esperar mais 4 anos sem o benefício de ninguém? Não, tem que ir atrás do Zé Vitor, que foi votado aqui, tem que ir atrás da Grace Elias, que foi votada aqui, e tem que cobrar dela e dele esses votos que foram dados a eles aqui em forma de benefício, porque a troca é essa. Não adianta você trazer alguém aqui que vai, olha, eu vou trabalhar por Patos só porque eu gosto demais de Patos. Não, ele vai trabalhar por Patos porque quer em troca votos de eleitores de Patos de Minas. Essa é a mecânica, é assim que funciona. Então nós não temos como sair fora desse negócio do voto, né? Agora, a pulverização aí, que nós tivemos esse ano aí, foi vergonhosa, né? Nós tivemos a maioria dos candidatos aí sabendo, tendo a certeza que não iriam ser eleitos. E temos também muitos candidatos que entraram para ser candidatos, como você disse, na compensação do fundo eleitoral para beneficiar o partido que de fora, você tem que ser lançado aí porque a gente precisa, e ele acabou entrando para colaborar com o partido na questão do recebimento do fundo eleitoral. Pois bem, Gui Boaventura, o 30 Minutos virou 1 hora nessa edição especial. Te entrego, então, a partir de agora, para você comandar com mais análises, mais informações, o programa Gui Boaventura, mas achamos necessário esse fechamento com esses resultados e algumas análises que vamos continuar discutindo certamente ao longo das próximas semanas. Afinal de contas, teremos um segundo turno em 30 de outubro, todos convocados para comparecerem às urnas, apesar de termos tido uma grande abstenção nesse primeiro turno, um número maior não havia sido registrado desde 1998, a gente analisou isso com surpresa. Então as filas, as grandes reclamações dos eleitores, a demora para a votação foi por conta da própria biometria, que foi muito lenta, e não por conta da quantidade de eleitores que foram às urnas, que foi um número menor do que os últimos pleitos eleitorais. Vamos tocando daqui agora, então. Então tá bom, muito obrigada a você que esteve conosco aqui no 30 Minutos. Siga agora com o programa Gui Boaventura.